O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, quando nós rezamos o credo niceno-constantinopolitano, nós professamos a fé na Igreja que é una, santa, católica e apostólica. A Igreja que tem Jesus como fundador, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, a Igreja que tem Jesus como fundamento principal, pedra principal. Esta Igreja, ela é una, ela é santa, ela é católica, ela é apostólica. Ela foi fundada por Jesus e, ao mesmo tempo, Jesus quis que ela tivesse como fundamento a fé dos apóstolos, a começar do apóstolo São Pedro, André, Tiago, João. E hoje, a liturgia da Igreja dá destaque à fé do apóstolo Tomé. Fé pascal, quando, na alegria do encontro com um Cristo ressuscitado, Tomé professa a fé pascal, meu Senhor e meu Deus. Pela profissão de fé, Tomé destaca Jesus como Senhor e Deus. Senhor e Deus. Ele teve a graça de perceber na pessoa do ressuscitado a manifestação do próprio Deus. Por isso, a fé professada por ele, que é fé da Igreja, que é fé pascal, ela nos ajuda a testemunhar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus. Esta fé, irmãos e irmãs, ela precisa ser testemunhada. A fé da Igreja precisa ser celebrada. A fé da Igreja precisa ser ensinada. Hoje, ao celebrarmos esta Eucaristia na festa do apóstolo São Tomé, nós abrimos o nosso coração
para que o Espírito do Senhor ressuscitado, presente em nosso meio, possa renovar em nós a fé da Igreja de todos os tempos, a fé apostólica, a fé pascal, que nos faz passar da morte para a vida, a fé pascal que nos faz passar da escravidão do pecado à vida de homens e mulheres comprometidos com o reino de Jesus, homens e mulheres comprometidos com a vocação à santidade. Sim, irmãos e irmãs, buscando no Espírito Santo de Deus a graça da renovação desta fé, da fé da Igreja, nós renovamos o nosso compromisso de ensinar a fé, como nós ouvimos no Salmo responsorial, este apelo feito por Jesus ressuscitado aos apóstolos: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Que nós todos possamos assumir de uma forma nova este compromisso, assumir com a nossa vida este compromisso, este envio missionário dado por Jesus à sua Igreja, ir pelo mundo inteiro para pregar a todos o Evangelho, a boa nova de Cristo, ensinar a fé, celebrar a fé, testemunhar, vivenciar a fé. São as graças que nós pedimos a nosso Senhor nessa Eucaristia. E particularmente nós que somos membros da Assembleia Geral da Comunidade, Canção Nova, os irmãos e irmãs que foram eleitos para o Conselho Geral, que nós possamos ter a alegria, ter a coragem, ter a parresia de ensinar a fé da Igreja, de celebrar a fé da Igreja nos mistérios sacramentais e, sobretudo, de testemunhar a fé da Igreja, de vivenciar esta fé diante dos desafios missionários, diante dos desafios da evangelização, que nós tenhamos esta graça. Como Jesus disse no Evangelho, são bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. Nós aqui estamos reunidos no nome do Senhor como um povo bem-aventurado, como um povo bem-aventurado. Nós cremos sem ter visto. Que possamos, com essa alegria, motivados pela bênção desta bem-aventurança, ensinar a fé, celebrar a fé, testemunhar a fé. Contemos com a intercessão do apóstolo São Tomé, sobretudo quando por vezes fraquejamos na fé, por vezes, sobretudo quando nós enfrentamos dificuldades, sofrimentos, dores, que nós, por vezes, experimentamos a fraqueza da fé no coração. Que o Senhor venha sempre em socorro a todos nós, pelo poder do seu Espírito, que Ele aumente em nós a fé pascal, a fé da Igreja, que nós possamos, como Igreja Apostólica, anunciar Jesus Cristo. São João Paulo II, na sua encíclica A Missão do Redentor, ele nos ensina que quem dá a fé, cresce em fé. Quem dá a fé, quem ensina a doutrina da fé, cresce em fé. E, portanto, tem a graça de enfrentar as dificuldades da vida sem esmorecer,
na comunhão com a igreja fundada por Jesus, cuja pedra principal é Cristo, que nós possamos, em nosso dia a dia, ensinar a fé, celebrar a fé, testemunhar a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.